começo com você, Joel. O que você acha politicamente, olhando aí esse cenário? A percepção que eu colhi na Câmara dos Deputados é que Dallagnol, evidentemente, como investigou toda essa corrupção e também pelo difícil trato ali na Câmara, não fez muitos amigos. Pois é, acho que as perspectivas para o Dallagnol não são boas. O mais provável é que ele termine realmente com um mandato cassado mesmo e que essa mesa aí acabe votando, chancelando, ratificando a decisão do TSE. Mas eu confesso que eu ficaria bastante impressionado, positivamente impressionado, se a Câmara dos Deputados, num ato de soberania próprio, votasse contra a decisão do TSE e mantivesse o mandato do Deltan. Por quê? Porque o TSE alargou uma interpretação da lei da ficha limpa de uma maneira inédita. Era simples, tem alguma pendência de processo, tem processo administrativo disciplinar pendente. No momento da candidatura não tinha, tem até atestado mostrando que não, e era uma questão objetiva. Mas talvez uma sindicância virasse, nada disso importava, a interpretação era clara. Mudaram para pegar o Dallagnol. Agora, é claro, o Dallagnol não é alguém que tenha muitas amizades também, muitos apoios dentro da Câmara dos Deputados. Ele cresceu muito num certo sentimento antipolítica brasileiro. Um sentimento antipolítica que é algo perigoso, porque a gente precisa da política, mas que ao mesmo tempo dá para entender por que muita gente teve esse sentimento. Porque a política cometeu crimes de uma escala muito grande. A gente está vivendo um momento em que o judiciário cada vez mais define rumos da vida pública brasileira e, nesse caso agora, define mandato também, usando uma interpretação inédita. Seria um ato louvável da Câmara dos Deputados se dissesse, não, peraí, o TRE já tinha se manifestado, o próprio Ministério Público também não tinha visto motivo, estamos mais do que justificados em dizer, Deltan cumpriu os requisitos da lei, foi eleito e permanece deputado. Sila, eu me lembro de alguns casos de reversão de cassação, mas mais em ações criminais, processo civil, decisão do TSE. Você se arrisca? Não, e ainda mais por unanimidade, né? Eu acho que, como você disse, o destino do Deltan está selado. Hoje eu já li até um bastidor de que ele estaria se encaminhando para o governo do Paraná, lá para ter um cargo no governo Ratinho, não sei se é verdade, mas enfim, acho que ele já, né, ele vai recorrer, porque acho que vai fazer parte aí da estratégia dele de recorrer, mas acho que essa questão está dada. O que eu vejo com relação à opinião pública é essa desconfiança, né? Essa falta de confiança que há hoje nos poderes e em todos os lados, né? A população vive hoje uma insegurança, uma falta de confiança nos processos, né? Então, esse é mais um em que as pessoas não entenderam o que aconteceu, porque é difícil de entender mesmo que eram processos que não tinham começado e agora vem a lei da ficha limpa. Quando Lula, por exemplo, não pôde concorrer por causa da lei da ficha limpa, as pessoas entenderam, bom, ele está preso. Agora, nesse caso do Deltan, numa sessão que durou apenas 6 minutos e já com toda a desconfiança que a população tem hoje com relação ao judiciário, eu acho que é mais uma semente aí difícil de ser engolida, né, pela população brasileira, principalmente por quem está mais ativo aí em grupos de WhatsApp, esses lavajatistas, é mais um motivo aí para se indignar. Ele já estava empossado, já tinha lei aprovada. O que a gente viu, na verdade, foram torcidas, né? Um lado a favor, um lado contra. E acho que quem estava ali no meio do caminho ficou meio perdido sobre o que realmente tinha acontecido. E com relação aos processos do Sérgio Moro, pode acontecer a mesma coisa, né? Porque os do Sérgio Moro são com relação à campanha dele, né? Então, se isso vier a acontecer, eu acho que é mais um sinal nesse sentido. Vou pegar a sua deixa, Janaína. Sérgio Moro ontem não teve ali na coletiva de despedida de Deltan Dallagnol porque estava com Alexandre de Moraes no STF. Em teoria, a agenda original ali era o PL, o projeto de lei da segurança pública. Ontem eu contei aqui na Arena, né, uma articulação de um grupo do PL preocupado com o impacto que teria para a imagem do partido se Sérgio Moro for cassado por conta de uma ação do PL. Hoje fui colher impressões de gente mais próxima ao presidente Valdemar da Costa Neto. Ele não está muito convencido, está pensando, bem, se Moro for cassado,
os aliados do Valdemar dizendo, o PL ganha um senador, porque eu acho que seria uma pessoa do PL que entra, então aí uma divisão no PL, tem um grupo mais ligado aos bolsonaristas, preocupado com o impacto de imagem, estavam Eduardo Bolsonaro, vários ali atrás do Deltan, fazendo essa articulação, ver se eventualmente a ação pode ser retirada, e um outro grupo ali mais próximo do Valdemar falando, não, deixa disso, deixa seguir. O que você acha que vai acontecer com o Moro? Então, hoje já havia uma repercussão negativa ao PL entre os apoiadores da Lava Jato, por entender que teria havido algum apoio do PL para essa cassação, haja vista que o deputado que vai assumir a vaga do Deltan é um deputado do PL. Então, muito assim intrigante que, mesmo não sendo o caso do Moro, onde o pedido efetivamente foi formulado pelo PL, já houve aí um impacto negativo. Mas eu vou divergir um pouco aqui da mesa, né? Muito embora Fica à vontade, a gente gosta de divergência. Considere que a situação do Deltan ela é difícil. A fala do presidente Lira ontem me deu muita esperança. Porque ele disse assim, só quem caça mandato de deputado federal é a Câmara. Né? Ele não precisaria ter feito uma afirmação tão contundente se ele fosse dar sequência a um comunicado meramente formal do Deltan Dallagnol. Então, ele pediu aquele parecer à área técnica da Câmara, que levantou um ato de mesa de 2009. E esse ato de mesa, em certa medida, estende as garantias para o deputado, as mesmas garantias previstas na Constituição para aquele deputado que sofre uma condenação criminal ou uma prisão, que a Constituição ela é muito garantista para o parlamentar em caso de incidência do direito penal. Ela não é tão explícita quando nós estamos diante de uma decisão da Justiça Eleitoral. Mas se nós pararmos para refletir, sob o ponto de vista principiológico, meu Deus, se um deputado que é condenado por um crime, depois de todo um processo, ele tem ainda a prerrogativa de ser julgado pelos seus pares, ou seja, vai ter uma revisão. Como é que uma situação eleitoral não terá? Então, eu entendi da fala do Lira que ele vai querer dar para o Deltan um julgamento de mérito e não apenas uma verificação formal. E aí nós abrimos um outro capítulo, né? E é um capítulo que eu entendo que deve sim ser aberto, porque infelizmente, e falo aqui sempre respeitosamente, entendo que o TSE errou com base na própria letra da ficha limpa. A reação que está ocorrendo, ela é correta e já há impactos, inclusive, por exemplo, com a transparência, né? A Transparência Internacional fez uma nota explicativa mostrando a fragilidade, né, que essa decisão traz para uma segurança jurídica sistêmica. Então, isso pode ter um impacto, inclusive, do ponto de vista internacional. Né? E nessa nota da transparência, eu percebi um detalhe ali que me pareceu muito significativo. Para além de uma interpretação extensiva da lei, foi justamente quando a pessoa julgada conduziu um maior processo de combate à corrupção no país. Então, é impossível deixar de fazer essa avaliação, né? Esse link. Nesse contexto, a fala do presidente Lira ganha força, né? E eu ousei até publicar hoje que se ele tiver essa audácia, uma audácia que tem fundamento constitucional e jurídico, ele pode se tornar um quadro para 2026. Porque ele não deu uma entrevista aqui outro dia, falando que precisaria ter um candidato forte para 26, na medida em que ele protege um parlamentar, que não é um parlamentar querido pelos políticos, mas é um parlamentar. Né? Se hoje a justiça faz isso com ele, pode amanhã fazer com outro, por alguma outra razão. Ele engrandece o poder legislativo e se fortalece como uma alternativa para 26.
Então, Janaína, eu conversei hoje com o corregedor, com o deputado, estou aqui recuperando o nome dele. O que ele me disse, o deputado Domingos Neto, é que o trabalho da corregedoria vai ser puramente formal. Eles não vão analisar mérito. Eles vão quase que mandar ali um relatório, olha, o TSE decidiu isso, aquilo, vai caber mesmo à mesa diretora. E ali eu fiz uma análise, assim, é muito difícil a gente antecipar voto, mas ali das preferências políticas, dos acordos políticos, do fato de terem presidente de partido, que sempre tem pendências com o TSE, fiz uma análise, acho que mais realista quando você olha para os nomes. Caminoto, quero te ouvir sobre esse assunto. Eu concordo com tudo que foi dito aí, com algumas. O Joel, a posição do Joel, a avaliação do Joel, estou alinhado. Eu acho que houve uma elasticidade, um assodamento. Assim, surpreendente essa unanimidade. Eu conversei com algumas pessoas, né? Longe dessa unanimidade refletir entre pessoas do mundo jurídico, muito pelo contrário, que discordo dessa decisão. Concordo também com a Janaína da repercussão internacional, da insegurança, isso já começou. E principalmente, fica uma coisa assim no ar, no sentido, o Deltan, cara que foi um dos líderes contra o maior esquema de corrupção já identificado nesse país. Com exageros, com erros, eu mesmo tenho uma série de limitações à maneira que o Deltan se comportou durante a Lava Jato, enfim. Mas, assim, ele é condenado a perder o mandato, enquanto nós sabemos, todos nós sabemos, que é uma série de parlamentares, dezenas de parlamentares, para ser assim, modesto, que têm umas situações extremamente precárias e suspeitas em seu passado, ou que já cometeram, e que exercem seu mandato na plenitude. Então, assim, tem uma questão moral aí muito complicada, sabe? E se isso for atingir o Sérgio Moro, né? Eu também acho que aí, então, isso vai aumentar ainda mais a repercussão internacional. Eu acho que obviamente, a punição ao Dallagnol e, eventualmente, ao Moro, obviamente, agrada a uma série de pessoas. Nós vimos quem comemorou ontem nas redes sociais, né? Não precisa nem dar nomes. A gente sabe do que está sendo jogado aqui. E, assim, eu não sou otimista como a Janaína um pouco otimista com a decisão do Lira ali da Câmara, mas vamos ver, vamos torcer. E eu concordo também, eu começo a sentir um cheirinho no ar de uma ambição ao Planalto do Lira. Vamos ver aí nos próximos meses.